Olá, queridos alunos do 8º ano, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Daniele Costa, do componente de língua portuguesa. Vamos então conhecer aí o nosso objeto de conhecimento da aula 3. Objeto de conhecimento: fono-ortografia, com detalhamento, acordo ortográfico, conhecimentos linguísticos e gramaticais estudados. Então, turmas, vamos à nossa aula? Então, para dar início à nossa aula, nós vamos assistir a um vídeo que tem aí por nome Tesouros da Amazônia. A partir dele é que nós vamos desenvolver o nosso objeto de conhecimento. Assistam! O Tesouro da Amazônia. Miguel, um pescador experiente, está navegando calmamente em seu barco pelo rio Amazonas. Ele lança sua rede e, enquanto a recolhe, encontra uma garrafa de vidro incomum. Miguel abre a garrafa e encontra uma nota de R$50 dentro, enrolada cuidadosamente. Intrigado, ele decide investigar e segue as pistas deixadas por indígenas locais que conhecem a área. Miguel chega aos destroços de uma expedição perdida, cobertos pela vegetação densa da floresta. Ele encontra um diário de bordo entre os destroços, revelando detalhes sobre o tesouro escondido na floresta. Com a ajuda das pistas do diário, Miguel e os indígenas começam a busca pelo tesouro enterrado na selva. Eles enfrentam desafios naturais, como rios turbulentos e densa vegetação, enquanto se aproximam do objetivo. Após uma jornada cheia de suspense, eles encontram o local onde o tesouro está enterrado. Miguel e os indígenas cavam freneticamente até finalmente desenterrarem o baú repleto de riquezas. Emocionados com a descoberta, Miguel e os indígenas decidem compartilhar o tesouro. Eles planejam investir parte do dinheiro na preservação da Amazônia, garantindo um futuro sustentável para a região. Muito bem, turmas. Então agora nós vamos pegar um recorte, né, um parágrafo aí sobre esse contexto do vídeo, para que a gente possa estar desenvolvendo a nossa aula, certo? Acompanhe aí a leitura. O Tesouro da Amazônia. Miguel, um pescador da floresta amazônica, encontra uma nota de R$50 dentro de uma garrafa. Ele segue as pistas deixadas por indígenas e descobre os destroços de uma expedição perdida. Através do diário do explorador, ele encontra um tesouro enterrado na floresta. Miguel compartilha a descoberta com os indígenas e decide investir parte do dinheiro na preservação da Amazônia. Uma simples nota de R$50 desencadeia uma jornada de descoberta e solidariedade na selva, né? Então, turmas, observem. Eu vou destacar, dentre todo esse contexto, a palavra 50. Sobre o nosso acordo, nós vamos estar destacando que algumas palavras da nossa língua portuguesa, ela vai ter uma modificação. Então, observem aí essa tabelinha. Olha lá.
Antes de 2016, a palavra 50, ela tinha o trema. Professor, o que é trema? Calma, que nós vamos já desenvolver o conceito de trema e saber o porquê que ele foi abolido da nossa língua portuguesa, certo? A partir de 2016, essa palavra, turmas, ela deixou de usar o trema, certinho? Então, turma, quero que vocês observem, certo? Como a gente já tem colocado aí, a palavra que está aparecendo aí na tela do lado esquerdo. Notem que a escrita ortográfica antes de 2016 da palavra 50 era grafada com o trema e a partir de 2016 essa palavra passou a ser escrita sem o trema. Disso surge a seguinte pergunta: por que a partir de 2016 houve a abolição do trema? E o que seria esse trema? É isso que nós vamos já trabalharmos, né? O que seria esse sinal, esses dois pontos aí colocados em cima da vogal U. Vejamos uma definição sobre esse sinal do trema. Vamos lá, o conceito do trema. O trema, esses dois pontinhos que vocês estão observando aí entre o parêntese, às vezes chamados de diérese, é um sinal diacrítico usado em diversas línguas para alterar o som de uma vogal ou para assinalar a independência dessa vogal em relação a uma vogal anterior. Então, turma, voltando à nossa primeira indagação, por que a partir de 2016 houve a abolição do trema, né? Bem, respondendo essa indagação, porque houve um acordo ortográfico entre o nosso país, o Brasil, e mais 7 países que falam também a língua portuguesa. Mas o que seria o acordo ortográfico, né? Acompanhe na tela, por gentileza, aí, o que seria o acordo ortográfico. A partir de agora, nós vamos ver o conceito do assunto, do nosso objeto de conhecimento. E, com isso, eu quero destacar justamente dessa indagação essa palavrinha aqui, tá? Ortografia. Orto significa direito. E vou passar aqui uma separação. Gráfico, escrita. Certinho? Então, nós temos que ortografia é a escrita direita ou a escrita correta conforme a nossa língua portuguesa, principalmente a forma padrão, né? Mas vamos lá ao nosso conceito, já que agora já sabemos o que significa a palavra ortográfico ou ortografia. Um acordo ortográfico é um conjunto de regras e convenções estabelecidas entre países, vou destacar aqui países, ou regiões, que compartilham o mesmo idioma, com o objetivo de padronizar a escrita, estabelecendo diretrizes comuns para a grafia de palavras, ou seja, grafia nós já sabemos que é escrita. Então, esses países eles na verdade, com o acordo, padronizaram a escrita da língua portuguesa entre eles, né? Não somente a escrita da palavra, mas também sobre pontuação, que é um assunto que nós vamos estar estudando futuramente, assim como a acentuação gráfica, certo? Entre outros aspectos linguísticos. Então, nós temos aí
o nosso conceito sobre o acordo ortográfico, tá? Mas para a gente conhecer um pouco mais sobre essa mudança, esse acordo ortográfico, eu trouxe aqui um contexto histórico. Então, vamos acompanhar aí na tela o contexto histórico sobre o nosso acordo ortográfico. Atualmente, a língua portuguesa, nossa língua portuguesa, né, turminha, possui um acordo ortográfico válido entre os países integrantes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Olha que legal! Então, além do Brasil, quais são os países? Aqui tem o mapa mundi, né? Então, quais são os outros países que falam a língua portuguesa? Olha lá, Angola, o Brasil, nosso Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, né? E São Tomé e Príncipe. Pois bem, esses que eu acabei de falar, eles estão situados aqui, né? Opa! Deixa eu pegar aqui a borrachinha. Pronto. Esses que eu acabei de falar, eles estão situados aqui no continente africano. Então, além deles, nós temos o Brasil, na América do Sul, temos Portugal, lá na Europa, aqui, né? Portugal, e também lá na Ásia, né? Timor-Leste. Né? Então, nessa parte aqui, nós temos também a língua portuguesa presente. Então, aí, além do Brasil, olha, não sei se vocês conheciam ou sabiam, mas fiquem sabendo que além do nosso país, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste são também países pertencentes à língua portuguesa, certinho? Esse acordo atual passou a ser obrigatório no Brasil e a partir de 1º de janeiro de 2016, por isso que nós colocamos lá para vocês a palavra 50 naquela tabelinha antes e depois, né, de 2016, porque foi essa data aí, ó, a partir do dia 1º de janeiro de 2016, em relação ao anterior, né, ao acordo anterior, estabeleceu mudanças na forma como o brasileiro escrevia. Entre as principais, nós vamos ver hoje 6, certinho? Vamos ver 6 pontos, assim, importantes e específicos de mudanças que houve na nossa escrita, na nossa ortografia. Começando, então, vamos acompanhando, tá? A gente vai focar nesses pontos e vocês vão estar acompanhando aí na tela, certinho? Então, o primeiro ponto, vamos lá, é acréscimo das letras K, W, Y ao alfabeto, totalizando 26 letras. Então, antes desse acordo, essas letras elas não estavam acopladas ao nosso alfabeto, né? Ao nosso alfabeto. E agora elas estão presentes aí. Então, o primeiro ponto foi esse acréscimo dessas letras, certinho? Então, vamos passando aí para o segundo ponto da nossa aula. Sobre o trema, a abolição do trema. Então, depois que houve o acordo, o trema, que é justamente, ó, vou destacar aqui para vocês, 50, linguística, consequência, frequência e tranquilo. Antes de 2016, essas palavras eram grafadas com esses 2 pontos, que é o sinal de trema. Mas
Por que isso, professora? Justamente para intensificar o som da vogal U em relação à outra vogal, certinho? Agora, interessante, turma, observem aqui, a partir de 2016, continuamos enfatizando o som do U em 50, linguística, né? Consequência, frequência, tranquilo, mas não com a materialização do trema, porque ele foi abolido. Contudo, esse som intensifica a vogal U em relação aí a outra vogal que também faz parte das palavras, tá? Então, prossigamos, vimos aí a segunda, que foi a abolição do trema, e partimos então para o terceiro ponto sobre o acordo ortográfico. Vamos lá. Perda do acento diferencial nas palavras homógrafas, né? Nas palavras homógrafas. Palavras homógrafas, professora, o que é homógrafas? Turminha, homógrafas tem como o significado homo significa mesmo. Grafia significa, ou seja, grafas, né? Significa escrita. Ou seja, nós vamos ver palavras da mesma grafia, mas com significados diferentes, certinho? Então, só reforçando, no terceiro, nós temos a perda do acento diferencial nas palavras homógrafas, tá? Pois bem, homógrafas já temos aí o conceito delas, certo? Mesma escrita. Aí, como exemplo, a gente tem para, aqui, ó, para antes, se referindo a verbo, recebi o acento, né? E também nós temos a preposição para. Observem que essas palavras é o mesmo som. Agora, para entender melhor, vamos trazer uma contextualização, porque as palavras homógrafas, elas são iguais na pronúncia, mas elas têm significados diferentes. Então, vou pegar primeiro aqui o exemplo do verbo, certinho? Vamos lá. Angelina para o trabalho. Angelina para o trabalho às 18 horas. E aqui embaixo, eu vou passar para cá. Deixa eu pegar aqui. Colocar Paulo comprou uma casa para sua mãe. Então, vamos lá. Olha que interessante. Aqui, quando o para é verbo, estão observando? Antes, o para era acentuado para diferenciar do para preposição. Agora não. Esse acento, ele foi tirado. Aí, como é que nós vamos saber quando é preposição e quando é verbo? Pelo contexto. Por isso que essas palavras, elas são homógrafas. Escritas iguais, sons iguais, mas significados diferentes, né? Angelina para o trabalho às 18 horas, do verbo parar. Ok? E aqui, preposição, Paulo comprou uma casa para a sua mãe. A finalidade, né? Para quem foi essa casa? Para a mãe.
Então, nós temos aí o terceiro ponto sobre o nosso acordo ortográfico, certinho? Vamos ao quarto ponto. Retirada do acento circunflexo nas palavras terminadas em terceira pessoa do plural, do presente do indicativo ou do subjuntivo. E em palavras com hiato ou. Então, observem aqui, ó. Nós temos antes, enjoo, nós classificamos como hiato, né? E lei, o lei é um verbo que está conjugado aí na terceira pessoa do plural, certo, turma? Então, a partir do novo acordo ortográfico, nós temos aí essa mudança. Nos hiatos, não ter mais o acento circunflexo, né? E no verbo também com terminações em. Colocando num contexto, a gente pode colocar aí o enjoo é desconfortável, né? O enjoo é desconfortável. Antes seria escrito com circunflexo. Agora, com esse novo acordo, é sem o circunflexo. Certinho? Então, colocando aí esses dois exemplos em um contexto, nós temos que a escrita agora é sem esse acento circunflexo. Continuando, vamos para o outro ponto. Perda do acento nas palavras paroxítonas. Palavras paroxítonas. O que são palavras paroxítonas? Só ressaltando, turma, as palavras paroxítonas, a penúltima sílaba é a mais forte. Só que aí, nessa regra, ele está colocando o seguinte: perda do acento nas palavras paroxítonas com ditongos abertos, ei e oi. Pois bem, para nós entendermos melhor, professora, eu não lembro o que é ditongo. Então, vamos lá. O ditongo, esse di significa dois, tongos, sons. Então, dois sons numa mesma sílaba. Traduzindo, o ditongo é o encontro de duas vogais numa mesma apagar aqui, numa mesma sílaba. Certo? Então, quem quiser também fazer essa anotação para lembrar sobre o ditongo, pode anotar aí, tá, gente? Então, é o encontro de duas vogais numa mesma sílaba. Antes, né, nós tínhamos, por exemplo, heróico. Vamos separar a palavra heróico, pegando sempre o exemplo de agora, né? Ó, então, nós temos a primeira sílaba, a segunda sílaba e a terceira sílaba. Justamente na segunda sílaba, nós podemos identificar que é a mais forte. Então, essa palavra é uma palavra paroxítona, certo? Antes do acordo ortográfico, as palavras paroxítonas que apresentavam na penúltima sílaba de tongo, que é o encontro de duas vogais numa mesma sílaba, era acentuado. A partir do acordo, foi tirado. Assim como nós temos ideia, né? Ideia. Primeira sílaba, segunda sílaba e terceira sílaba. O som mais forte é justamente aqui, ó, onde está esse ditongo ei. E a pronúncia dele é aberto.
Antes era acentuado. Hoje, não mais, devido à questão do novo acordo ortográfico, certinho? Pois bem, temos mais um ponto sobre essa questão do acordo ortográfico. Vamos lá. Perda do acento nas palavras paroxítonas. Nós já recapitulamos que as palavras paroxítonas, o som o som mais forte está na penúltima sílaba, certo? Só que aí, esse ponto 6 diz o seguinte, com as vogais I e U tônicos, depois de um ditongo. Também já recapitulamos que o ditongo são duas vogais numa mesma sílaba. E para nós sabermos, é só fazer a separação. Vamos sempre pegar o exemplo do mais atual. Então, nós temos aqui, ó, feiura, né? Então, primeira sílaba, segunda e terceira. E, ó, antes, feiura era, aí é acentuada. E ele vinha aí depois de um ditongo. Agora não, foi retirado. Assim como nós temos também a palavra bocaiúva, né? Então, 1, 2, 3, 4. Nós temos aí bocaiúva. Bocaiúva. Pois bem, então, o acento antes era aqui no U, depois de um ditongo. A partir do acordo foi o que, turminha? Retirado, certinho? Então, esses são os nossos pontos sobre o acordo ortográfico que nós vimos aí sobre essas mudanças que houve aqui no Brasil, e não somente no Brasil, mas também nos países que nós colocamos, que também falam, né, a língua portuguesa, certinho? Então, esse acordo, ele é importante nós sabermos, porque houve mudanças, né? Houve acréscimos ou retiradas em relação à nossa escrita, à nossa ortografia, certinho? E nós temos aqui, eu quero retomar com vocês o conceito de ortografia, certinho? Então, prestem atenção porque a gente vai fazer uma retomada de tudo que nós colocamos aqui lá do início. Observem aí na tela. O que é o acordo ortográfico? Já vimos que ortografia é a escrita correta, a escrita direita, né? Um acordo ortográfico é um conjunto de quê, turma? De regras. E série de regras, nós, falantes da língua portuguesa, temos que obedecer, né? Além do conjunto de regras, é também convenções estabelecidas entre países ou regiões que compartilham o mesmo idioma, com o objetivo de padronizar a escrita, já que ortografia, né, é a escrita correta, estabelecendo diretrizes comuns para a grafia de palavras, pontuação, acentuação, entre outros aspectos linguísticos. Certinho, turminha? Então, foi isso que nós trabalhamos aí da aula de hoje. Espero que tenha ficado entendido. No mais, é o que nós temos aí para a aula 13 e eu desejo aí uma boa aula para vocês. Deixo um grande abraço e até a próxima, pessoal!